Nas Sagradas Escrituras, somos comparados a árvores. Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na Torá de Yahweh, e medita sua Torá dia e noite. Ele é como árvore, plantada junto da água corrente. Dá fruto no tempo devido, suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahweh conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Temos vários versículos na Bíblia que nos comparam também a árvores. E saberão todas as árvores do campo que eu, Yahweh, é que abaixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Sim, eu, Yahweh, o disse e o faço. Isaías 61:3. A fim de pôr aos enlutados de Sião, a fim de dar-lhes um diadema em lugar de cinza e óleo de alegria em lugar de luto, uma veste festiva em lugar de um espírito abatido, chamar-lhes-ão terebintos de justiça, plantação de Yahweh para a sua glória. Judas 1:12. São eles que constituem escolhos nos vossos ágapes, regalando-se irreverentemente, apacentando-se a si mesmos. São nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores que no fim do outono não dão o seu fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Jó 29, verso 18 e 19. E pensava, morrerei na minha altivez, depois de dias numerosos como areia. Minhas raízes estendidas até a água, o orvalho pousando em minha ramagem. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Yahweh Tsevaot, Yahweh dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Gênesis 2:7. Então formou Yahweh Elohim ao homem, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:8. E plantou Yahweh Elohim um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis 2:15. Tomou, pois, Yahweh Elohim ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O que as árvores precisam para viver? Precisam de luz. As árvores crescem em direção à luz, em um processo chamado fototropismo, do grego phos, luz, e tropos, giro. Yahushua disse em João 8:12, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Salmo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto a riachos. João 4:7. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Yahushua lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana, como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Se conhecesses o dom de Yahweh, quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse, Senhor, nem sequer tens vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? E Yahushua lhe respondeu, aquele que bebe desta água
terá sede novamente. Mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Ezequiel 47. Reconduziu-me então para a entrada do templo e vi ali água que escorria de sob o limiar do templo para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria de sob o lado direito do templo do sul do altar. Em seguida fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico exterior que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo 1000 côvados, e me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir 1000 côvados e fez-me atravessar outra vez a água, que agora dava pelos joelhos. De novo mediu 1000 côvados e de novo me fez atravessar a água, que agora dava pelos quadris. Mediu outros 1000 côvados e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio que só se podia atravessar a nado. Disse-me então: Viste, filho do homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali na margem da torrente árvores abundantes de um lado e de outro, e disse-me: Esta água que escorre para o lado oriental desce para Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar a torrente, os seres vivos que o povoam terão vida. Haverá abundância de peixe, já que onde quer que esta água chegue, ela levará a salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. À sua margem existirão pescadores, desde Engade até em Englaim haverá lugares para estender as redes. Os peixes serão da mesma espécie que os do grande mar e muito abundantes, mas quanto aos seus brejos e pântanos, estes não serão salubrificados, antes serão deixados como reservas de sal. Junto à torrente, em sua margem, de um lado e do outro, encontrar-se-á toda sorte de árvores, de frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão, e cujos frutos não se esgotarão. Produzirão novos frutos de mês em mês, porque a sua água provém do santuário, pelo que os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. As árvores precisam criar raízes profundas. 1 Coríntios 3:11. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Yahushua HaMashiach. Colossenses 2:6-7. Portanto, assim como recebestes Yahushua, o Senhor, assim nele andai, arraigados nele edificados e apoiados na fé, como aprendestes, e transbordando em ação de graças. 2 Reis 19:30, pois o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Provérbios 12:12, a cobiça é uma armadilha para os maus, mas os justos ganham raízes firmes. Sabedoria 4:3, mas os descendentes dos ímpios, mesmo que sejam muitos, de nada valerão. Serão como uma árvore cujas raízes não penetram fundo na terra e por isso não se mantém de pé. Mesmo que os seus ramos cresçam não estando firmes, a árvore será balançada pelo vento e uma ventania o arrancará pelas raízes. Mateus 13, do 3 ao 8. Parábola do semeador. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra.
Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 18, 23, explicação da parábola do semeador. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. A semente cai na terra e começa a gerar raízes. As raízes são as primeiras formações da semente. E esse processo é muitas vezes invisível, longo, demorado. Aparentemente não aparece nada acima da terra, porém as raízes estão sendo formadas e firmadas no solo, para que somente depois desse processo comece a planta a aparecer acima do solo, num crescimento lento ou rápido, dependendo da planta em si. Depois da árvore formada, constituída, vêm os frutos. João 15, 4. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Colossenses 1, do 3 ao 6. Damos graças a Yahweh, Pai do nosso Adon, Yahushua, sempre orando por vós. Depois que ouvimos acerca da vossa fé no Mashiach Yahushua e do amor que tendes a todos os santos, pela esperança que vos está reservada nos céus, dela já ouvistes o anúncio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós e que em todo o mundo produz frutos e crescendo, como também entre vós, desde um dia em que ouvistes e compreendestes em sua verdade a graça do Todo-Poderoso. Lucas 4, 43, 44. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e nem se vindimam uvas de sarças. Mateus 7, 16 ao 19. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto da Ruach HaKodesh é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe Torá. Pois os que são de Yahushua crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos.